já o Bom dia, capítulo. então. Bom dia a todos, a todas. É super prazer. Vamos lá continuar o nosso livro, né? O nosso livro Morte e Vida das Grandes Cidades. A gente já teve discussões de vários capítulos e hoje a gente está dando continuidade para essa discussão. E vou convidar, então, o professor Bruno para dar início à sistematização desse capítulo, mas é uma roda de conversa na medida que a gente tenha vontade, desejo de ir interagindo, fazendo perguntas e construindo a reflexão sobre esse capítulo, é importante a participação. Pode ficar à vontade aí, Bruno. Obrigado, professora. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Então, acho que dá para a gente ir fazendo assim, formato de inserção, mesmo quando vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se quiserem, enfim, só abre o microfone, pode ficar à vontade, a gente vai fazendo em formato de diálogo mesmo. A gente está fazendo aquela metodologia de disponibilizar aquele link, né, do arquivo para fazer o slide de forma compartilhada. Então, aí quando for a vez de vocês, alguma coisa que vocês colocaram, daí só se manifestar. Está aparecendo aí já para vocês os slides? Está. Sim? Tá sim. Deixa eu ver. Está em formato de apresentação já ou não? Não, tá no... Deixa eu ver. Tá na página do Docs. Sim, só uma dúvida. O Fernando vai entrar 11h30 para discutir o documento? Não? Bom, então, o capítulo que a gente vai discutir hoje é o capítulo 13 do livro da Jane Jacobs, Morte e Vida das Grandes Cidades. O nome do capítulo é, então, Autodestruição da Diversidade. É um capítulo que vai falar sobre a decadência e tentativa de possibilidade, na verdade, de recuperação, né, dessa diversidade. Bom, até aqui, a gente aprendeu que as cidades precisam de todos os tipos de diversidade, né? E que esses tipos de diversidades eles sejam combinados entre si e se sustentem mutuamente. O objetivo dessa diversidade é construir uma vida urbana que seja adequada para as pessoas, né, que vivem nela. E aí está falando da cidade no seu macro, né, e também no micro, né, nos bairros, nas vilas, nas ruas. Então, que seja uma cidade construtiva também, para todo mundo, né? Pelas pessoas, né, construída pelas pessoas e para as pessoas. Ela começa o capítulo falando que essa diversidade das cidades, ela é construída por 3 principais fatores. Então, as organizações públicas e semipúblicas, só que eu achei interessante que aqui ela coloca em menor parte, né, as organizações públicas e semipúblicas. E aqui que entraria, no caso, nossos espaços públicos de lazer, enfim, os próprios, as políticas públicas, né, de lazer também entraria nessa menor parte. E a maior parte da diversidade seria construído pelas pessoas e pelas organizações privadas diversas que vão oferecer, então, vão contribuir com essa diversidade de produtos e serviços na cidade. Em maior parte dessas duas, né, se combinando. Eu achei bem interessante, acho que aqui daria para a gente até fazer uma reflexão sobre isso, sobre talvez como então potencializar que o setor público ele potencialize isso junto com as pessoas, né? Então, seja políticas públicas do setor público e as pessoas que somem a maior parte, né, dessa diversidade de vivências e experiências na cidade. Ela até coloca que o setor público vai contribuir com alguns equipamentos e serviços como os parques, enfim, praças, bosques, né,
os museus, as escolas, auditórios. Aí aqui eu achei interessante, por exemplo, o Teatro Guaíra, lá em Curitiba, ele é um equipamento público, mas com restrição de entrada, né, através do acesso. Ela vai tratar isso no capítulo também. Enfim, hospitais, os escritórios, enfim, das secretarias, dos departamentos de serviços públicos e e algumas moradias, né, também, sustentado por pela iniciativa pública. Aqui, Bruno, é legal a gente pensar nessas palavras-chave que tem ali naquele até aqui, né? Que é essa questão que a gente precisa dessa diversidade de equipamentos, né, e de pessoas, e de empresas, e de governos, é muito diverso isso, né? E aí eles têm que ser combinados entre si, porque é essa conexão que tem que existir entre essas diversas instâncias, esses diversos espaços e também ações, e eles têm que ser mutuamente sustentados, né? Sustentados como, né? Quer dizer, eles têm que ter uma certa autonomia, mas eles também podem ter essa sustentabilidade compartilhada. Então, um equipamento, ele também depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, que forma um sistema, né? Então, essa vida urbana adequada e construtiva, ela depende desse sistema, que, embora a gente ache que as organizações privadas, as organizações públicas e as pessoas, cada um desses círculos sejam independentes, eles são diversos, mas eles são combinados e eles têm que ter sustentabilidade entre si. Então, assim, essa é legal a gente pensar, né, que museus, parques, escolas, auditórios, hospitais, às vezes a gente pensa só nas funções, mas acontece que essas funções, elas são interdependentes. Se você tem parque, ele tem uma determinada visão de sustentabilidade para os hospitais. Por quê? Por causa da doença, por causa do pano de fundo que está atrás disso aí. Se você tem museu, você tem a possibilidade da escola também ter sustentabilidade a partir do processo educacional. E assim vai. Então, as coisas, elas aparecem que são ações e práticas sociais independentes, mas elas não são. Por quê? Porque elas dependem umas das outras. E aí, nessa perspectiva, é que se fala de sustentabilidade social, sustentabilidade urbana, sustentabilidade, quer dizer, como que a gente vai criando essa sustentabilidade da vida cotidiana, adequada à vida cotidiana. Beleza? Vamos lá, Bruno. Bem legal. Inclusive, assim, são as pessoas que fazem esse sistema, né? Então, quando ela coloca no capítulo de quando esses equipamentos eles têm que estar próximos, né? Porque a escola, qual que é a ligação da escola com o museu? Né? Então, por que é importante os equipamentos das pessoas? Os equipamentos porque eles dão a forma, vamos dizer assim, e as pessoas que dão a função. Então, elas vão se deslocando entre eles, e é isso que vai gerar a diversidade, porque ela coloca aqui uma das coisas que mais prejudica quando a diversidade acaba sendo, como é que posso dizer, a diversidade ela vira uma concorrência. E aí, por exemplo, um bairro só com parque, só com escola, só com museu, e aí isso acaba fazendo com que as pessoas não circulem, né, não criem trajetos, aí vai ajudar a gente até trazer aquelas categorias do professor Maniano e tal. Em seguida, ela vai tratar as forças, então, que atuam negativamente para a decadência da diversidade nas cidades. E ela vai... esses são os tópicos dos próximos capítulos, né? Então, nesse capítulo que eu vou discutir é a autodestruição pelo sucesso da diversidade. Então, o sucesso da diversidade é que vai, muitas vezes, causar, né, a destruição da própria diversidade. Os elementos isolados poderosos, a flutuação populacional e os recursos públicos e privados. Aí, quando eu falei essa parte, Bruno,
Eu fui colocando gentrificação, gentrificação, gentrificação para todos os lados, assim. Porque ela não fala isso, né? Porque acho que é um termo mais atual, mas ela já previu, já, né, anteviu como ia acontecer, porque as cidades, elas são tão, esses locais, né, são tão diversos, são tão vivos, que o econômico vê isso e parece que se retroalimenta, como ela fala, de um jeito falho, né? Então, ao invés de continuar uma diversidade para que isso se sustente, então todos os bancos vão só para um lugar, todos os comércios vão só para um lugar, todos os restaurantes vão para um lugar só, e chega a praga da monotonia, né, que ela fala. Isso mesmo, tá? Por conta da fragmentação, que ela vai falar que é uma das coisas que precisam ser evitadas, assim, né? Se fragmentar a cidade em setores, assim como foi feito com Brasília. E ela coloca que essas forças aqui, elas estão interrelacionadas entre si e que é preciso a gente, né, enquanto, enfim, profissional, tanto, né, do planejamento urbano, quanto a gente aqui da área do lazer e dos espaços públicos, para tentar reconhecer essas forças, entender como elas funcionam para poder combater elas e transformá-las em forças. Então, né, transformar fraquezas em forças. Bem bacana. Então, coloca que a autodestruição ela é responsável pela estagnação e decadência de áreas centrais. Então, de tão concorrente e vai ficando essas áreas diversas, elas acabam estagnando entre si, depois a gente vai dar alguns exemplos. Na diversidade ocorre uma ocorrência acirrada por espaço, então quando, principalmente as organizações privadas, né? Por isso que eu fico pensando, por que as organizações privadas, elas compõem a maior parte da diversidade, se são elas que trazem a concorrência entre os mesmos produtos e mesmos serviços, né? E aí as pessoas, tipo, ali na Itupava tá rolando vários barzinhos, então vai toda, né, bar, de repente só tem bar e de repente, poxa, o que mais que tem de diferente? Né? Então começa as concorrências por espaço, começa a valorizar demais financeiramente o acesso, enfim, a própria produto e serviço acabam ficando mais restritos para quem pode pagar. Expulsa-se os menos lucrativos, então aquele barzinho que era, por exemplo, mais tradicional ali da área, que ele tinha uma história, uma cultura, ele acaba não conseguindo, porque daí a área valoriza, o terreno valoriza, às vezes o aluguel valoriza demais, e enfim, acaba expulsando essas pessoas, esses comércios, enfim, ou esses serviços que, né, tinham uma história com o local e que muitas vezes era esse produto, esse serviço ou esse espaço, né, que fazia a diferença. E aqui é bacana a gente falar, porque aqui desconstrói um pouco essa nossa ideia de diversidade, que a gente tem uma ideia da diversidade um pouco romantizada, né? A gente sempre trabalha, é bom a diversidade, a potência da diversidade, a diversidade. Então, essa ideia da autodestruição pelo sucesso é interessante a gente pensar sobre isso, né? Que isso pode ser com qualquer prática social, né? Pode ser uma prática social esportiva, ou pode ser teatro, pode ser dança, pode ser qualquer prática social, inclusive de trabalho e de lojas e de vendas, né? Porque ela aqui em Curitiba tem muito isso, né? A cidade é muito desenhada a partir de nichos de mercado. Então, por exemplo, você tem o nicho de mercado cultural num determinado lugar, o do parques, vendas de automóveis, vendas de. A gente tem setores, né? Então, essa ideia de setores, que eu quero comprar um carro, eu vou sempre para o mesmo lugar. Isso acaba com a questão da possibilidade competitiva de mercado de valor, porque parece que é o mesmo preço em todos os lugares, né? É também uma ideia de estagnar outras áreas, que daí fica muito valorizado em determinados lugares e pouco em outros, né? Então, eu acho legal a gente estar pensando que o extremo sucesso de uma grande rede acaba destruindo a questão local, a questão cultural local. Por exemplo, olha, né, isso mesmo, a Rua Tefé dos Sapatos é a cara daqui de Curitiba. E também, por exemplo, esses dias eu estava pensando um pouco sobre a cidade industrial, quando ela foi pensada,
ela foi pensada assim, né, de deslocamento das questões da indústria, tudo para um determinado lugar, né? Então, esse é um deslocamento da vivacidade, da mistura, porque aí você acaba é um sucesso, porque parece que uma organização, mas ao mesmo tempo ele também expulsa os que não têm condições de manter esse tipo de coisa e de acessar, e porque vai ficando tudo mais caro. Ali no entorno vai ficando, as coisas vão ficando muito caras no entorno daquele lugar, né? E as casas vão sendo vendidas para os negócios. Então você não dá, aí você que tem uma casa, você tem que vender para ter uma loja ali e aquele terreno vai ficando cada vez mais caro e você não pode mais se manter ali com a tua vida cotidiana. Então, essa supervalorização empresarial, né, de território mesmo, né? E isso vai impactar tanto nos espaços públicos, se muitas vezes pode, né? Quanto nas próprias práticas corporais em si, né? Por exemplo, ali na Itupava, aquele conjunto de barzinho que tem ali, o que chama muita atenção é uma praça que tem na frente. E as pessoas ficam na praça, alguns na praça, enfim, alguns dentro dos bares, então rola essa dinâmica, assim, bem interessante que acontece ali. E só pode chegar num determinado momento, vamos supor, que eles resolvam tirar aquela praça e fazer um calçadão reto, assim, para as pessoas ficarem e tal. Se isso acontecer, tem uma grande chance de acontecer isso que o Capelo está falando, de destruir o próprio lugar, porque às vezes justamente a movimentação que gera ali é por conta da praça, de todo aquele espaço, das opções que tem, por exemplo, do sentar, tem, enfim, uma academia ao ar livre ali, enfim, tem outras questões que contribuem para algumas práticas, assim. E principalmente a gratuidade, né? Porque se você está em um bar e você tem uma praça na frente do bar e que você pode ou comprar ou você pode levar de casa, você está sempre gerando a gratuidade, querendo ou não, escapa um pouco dessa ideia do mercado muito perverso, do preço muito alto e tal. E, bom, se transformar em lugar para sentar e ficar, tudo bem. Pior é quando transforma em estacionamento, né? Vai gerando uma ocupação do espaço público para nutrir o espaço de sucesso, né? E não para ampliar. Então, aí é a ideia. Por isso que a Jacobs ela fala muito nessa coisa da âncora, né? Que os parques, as praças, as áreas de convivência servem como âncoras para essas empresas e isso dá essa dinâmica que pode ser mais mediada do que você, né, fechar sempre em uma única força, mas várias forças podem atuar positivamente ao invés de negativamente, né? É muito engraçado, igual aquele espaço que eles fizeram fechado, tem vários agora, que são vários containers, no Cadore, acho que é um deles. Tem uma diversidade de coisas, mas no final das contas não tem, você passa, e é tudo a mesma coisa, e a única coisa que muda é o tipo da comida, mas... E aí você fica num ambiente que é meio controlado, então você tenta gerar uma diversidade que não é natural, que aquilo não surgiu, assim, da cultura, né? Você tenta criar um serviço meio que parecido, assim, e é muito nítido, assim, como as coisas são bem diferentes uma das outras. E com relação às práticas corporais também, eu penso que quando você tem uma poder de cidadania, por exemplo, que você tem um espaço que é público, e aí você começa a investir, por exemplo, e aí tem uma dinâmica e as pessoas participam ali daquela coisa da cidadania, tem as quadras de vôlei, e aí o pessoal vai e brinca de vôlei de uma forma de lazer, assim, de experiência mesmo, não de uma forma de competição, de campeonato, enfim, mais estruturado. De repente, se você começa a querer organizar um campeonato ali, né, seja de vôlei, seja de futebol, e aquilo não faz parte da cultura das pessoas, você acaba expulsando as pessoas que vão ali para ser autopiático pelo espaço em si, enfim, por aquilo que acontecia. Você entra com... Por isso que é interessante, quando for desenvolver políticas públicas nesses espaços, você chegar primeiro e ver o que acontece, né? Para ter a etnografia, que o professor comentou ontem, ver qual é a dinâmica, tentar entender se precisa realmente desse outro formato, enfim, de usufruir essas práticas corporais. Aqui eu trouxe um exemplo que eu adoro, né? Da Rua São Francisco, lá da dissertação da Dani também. Dani, se quiser
contribuir também, fica à vontade, tá? Eu coloquei aqui, fiz algumas conexões com o que a autora traz no capítulo. Então, aqui são duas imagens. Essa imagem maior é uma imagem da época que ainda tinha alguns restaurantes funcionando, que foi o que trouxe um pouco da diversidade, enfim, ele pro local, tornou ele um pouco mais vivo. E junto, claro, com outras ações na área do lazer, que era a Rua do Lazer, que, enfim, acontecia ali com experiências lúdicas para crianças, tinha apresentações musicais, lá para baixo na Praça de Bolso do Ciclista tinha ações de cinema, enfim, de apresentações. E aí aqui essa figura menor já um trecho, uma quadra acima, a rua mais a rua vazia, sem sem a apropriação das pessoas, né? Então a gente veio aqui pelo caminhar e ali pelo sentar. O que aconteceu ali, que eu percebi, trabalhava ali num comércio na época, que teve aconteceu essas ações, e eles foram abrindo restaurantes, gourmets, assim, tal, alguns serviços, essas produções culturais, e realmente o espaço foi se tornando mais vivo, trocou a dinâmica, começou a frequentar pessoas tanto dentro dos comércios quanto na rua, assim como acontece na Itupá, até que daí o negócio começou a bombar bastante, e daí estava realmente acontecendo aquilo que tinha sido planejado pelas, enfim, pessoas que estavam organizando, enfim, aquele espaço. Quando abriu uma distribuidora de bebida, que o que acontece? As pessoas fugiu um pouco da lógica dos espaços comerciais gourmets, foi considerado um ponto secundário, e aí, na verdade, essa distribuidora tornou-se o ponto principal. Então, as pessoas não iam mais para dentro dos restaurantes, ou enfim, dentro dos estabelecimentos, elas ficavam na rua e, né, enfim, a distribuidora tornou-se o ponto principal. E aí começou a trazer um fluxo muito grande de gente que o espaço não comportava, práticas, enfim, assim, sociais ali. E aí, muito parecido com o que a Jacobs aponta, assim, que a rua ela floresceu por um tempo e acabou destituída pela reprodução daquilo que mais lhe deu sucesso. Não sei se eu fiz uma analogia interessante, Dani. Não sei se você percebeu isso também. Se você quiser comentar. Sim, e assim, e antes tinha uma diversidade de comércios que eram tipo, tradicionais ali do local, que era uma casa de ferragens, assim, que era muito, muito antiga, e uma panificadora, que agora eu não me recordo bem o nome. E aí, à medida que esses usos foram sendo modificados, esses comércios tradicionais não conseguiram mais se sustentar ali, tanto pela mudança no público mesmo, porque virou um público mais jovem, que não se identificava mais com aquele tipo de serviço, né? Então, esses usos acabaram saindo dali, né? Coisas tradicionais acabaram tendo que fechar. Eu até não sei se ainda se mantém a escola que tinha ali, e tinha uma ONG também, que eu não sei se agora se manteve. E uma outra questão que eu vejo que aconteceu muito forte na rua, e também foi uma questão que eu acho que influenciou também agora na saída esses mesmos comércios que foram para lá, saíram por uma questão que está enraizada no local, que eu vejo, que era a questão do tráfico de drogas. Porque a revitalização da rua nessa perspectiva, né, que eles falavam lá que o tráfico acontecia dentro dos carros que ficavam estacionados porque a rua tinha mais uma faixa para estacionar os carros. Então, a calçada era mais estreita. Que aí a ideia de aumentar as calçadas era para que ele eliminasse esses focos. Só que o que acontece é que aquilo era tão enraizado no lugar que continua, né? E muitos, inclusive, dos comerciantes tiveram problemas com isso, porque daí, né, as coisas se misturaram de uma forma ali que não deu certo, né? A diversidade acho que foi tão grande que as pessoas não estavam preparadas para lidar com ela, né? Então, os mesmos restaurantes que foram para o local e que dinamizaram o local, por várias questões, tiveram que sair dali, né? Não conseguiram se sustentar ali, né? Então, como essa diversidade é muito complexa também, né? Porque envolve esses encontros sociais e de culturas e como a história e a força do lugar também atuaram ali, né? Dani, Bruno, uma dúvida. Então, não é que a diversidade ela morreu, vamos dizer assim, mas ela mudou, né?
Eu não passei lá de volta, não lembro de ter olhado assim, se retornou esses comércios que a Dani comentou, que eram tradicionais. Alguns comércios continuam, enfim, encontrou ali, incorporou a cultura do lugar, mesmo com as práticas anteriores, que eu acho que isso que a Dani colocou muito importante, porque foi uma tentativa de mudar o que estava acontecendo ali, e não se muda a cultura, é muito difícil, você precisa de um longo tempo para você alterar uma prática social que acontece no lugar. Então, alguns que resistiram, que entenderam essas práticas e conseguiram entrar nesse circuito, enfim, continuou. Mas as ações que aconteciam, assim, das pessoas, pelo menos eu nunca mais ouvi falar, assim, de ações nesse sentido. A Uma diversidade coisa. existe, a diversidade ali, daquela já era. Uma coisa que a gente tem que estar pensando, assim, né, que como que funciona esses sistemas sociais, né? Que é uma questão muito séria quando os governos querem mudar determinada tendência cultural de um determinado território e colocar uma outra questão ali, até para fazer assim, uma higienização, né? Para você olhar para esse lugar revitalizado e tirar tudo aquilo que a sociedade compreende como uma prática não legalizada, né? E daí tentar colocar outras práticas, né? Então essa região aí da nossa cidade é uma região que de uma tradição da prostituição, né? Tinha também uma tradição das questões do tráfico e tal. É uma região degradada, mas ela é muito próxima dessa região central de Curitiba, muito bonita, que é ali o Largo da Ordem, a Feirinha do Domingo, tem museus, tem teatro, tem a universidade. Então, esse lugar é um lugar importante da cidade. Né? Ele está ali e ele se constituiu quase que no marco zero da cidade, perto da Praça Tiradentes, então, evidentemente, que tem toda uma tradição de uso do espaço que vem, né, desde a fundação da cidade, desde que a cidade começou a se constituir, e a prostituição faz parte dessas constituições das cidades. Todas as cidades têm esses lugares. Então, o que acontece? Está muito central, está muito bom esse lugar para o comércio, para a questão do mercado, para a questão do capital. É muito bom esse lugar, ele não pode estar entregue assim para essas práticas subversivas, né? Precisa normatizar isso. Então, o que acontece? A prefeitura nem queria muito fazer isso ainda, né? Estava ali tentando retomar, pintar esses lugares com as cores, tentou, numa questão de uma limpeza visual, tentou restaurar alguns prédios, estava ali naquela tentativa, mas não estava conseguindo. Aí até que esse grupo aí do ciclista, né, que tinha uma oficina de bicicleta ali, a oficina cultural ali da bicicleta, eles olhando para esse lugar, eles começaram a querer interagir com esse lugar também. Querendo ou não, era um ativismo que tentou, de fora para dentro, colocar uma nova prática cultural ali. De fora para dentro, por quê? Porque as pessoas que ajudaram a movimentar esse lugar, a Dani está aí, ela fez a dissertação, ela sabe, a gente tem isso sistematizado na dissertação da Dani em artigos, eles fizeram um grande movimento de reapropriação. Só que essa reapropriação não foi uma reapropriação das próprias pessoas que moram no entorno, foi uma reapropriação dos ciclistas, né? Foi uma apropriação. Eles vieram e se colocaram dentro do lugar. E aí o que aconteceu? Eles trouxeram a cultura, a música, a dança, o filme, eles fizeram ali uma diversidade de interesses culturais, fizeram esse movimento, ajudaram, mas acontece o seguinte, quando eles se retiraram, porque eles não aguentaram ficar ali nutrindo todo dia ou todo final de semana, as mesmas pessoas limpando, ajudando a manter, levando cultura. A prefeitura não assumiu aquele lugar também, junto com um programa cultural importante que deveria ter ali, de música, de teatro, de dança. Quando esse grupo dos ativistas cansou, né, de fazer, não houve uma preparação do entorno. Então, o que aconteceu? Morreu de novo. Aí, para retomar
Precisa de um programa, né, de cultura, de lazer, de esporte, e aí é isso que está faltando nesse lugar. E principalmente a escola, né? Tinha uma Até escola porque ali. o movimento ele reúne uma diversidade. Isso, Dani, pode falar, Dani. Tem o seu cotidiano naquele local, né? Eu mesma, né, participei de muitas das atividades, mas eu não moro naquele entorno. Né? Então fica difícil você estar ali cotidianamente, né, se movimentando e tentando, né, animando, né, dinamizando aquele local, né? Ainda que hoje ainda Sim. estão virando essa marca, né? Tipo assim, os eventos que tem relacionados à bicicleta, ou outros eventos acontecem ali, mas é uma coisa mais esporádica, né? Aquela manutenção cotidiana daquele movimento, assim, é difícil de sustentar. E aí os empresários também foram saindo, porque não conseguiram se manter ali dos restaurantes, que tinha toda uma lógica de uma comida natural, de uma comida vegana, de uma comida. Tinha todo um conceito, né? E aí nós já fizemos, por exemplo, isso no Departamento de Educação Física, quando a gente tentou revitalizar o lugar. Aí o GPLEC foi lá e fez, pintou, arrumou as carteiras, colocou cor, colocou flor, colocou não sei o que, a gente trabalhou. Mas um erro que a gente fez, a gente não conscientizou aquela comunidade do entorno ali, que aquilo ali era deles e que eles, a gente só estava ajudando, mas que eles teriam que. Então, precisaria ter ações dos moradores, ações do comércio, ações do poder público, que era aquele círculo que o Bruno apontou: a iniciativa privada, a iniciativa pública e as pessoas. É esse conjunto de coisas que precisam ser trabalhadas para que as coisas se mantenham. Então, assim, não adianta ações pontuais, né? Ou uma higienização, tira todo mundo, porque as pessoas voltam, aquela cultura que está enraizada, ela se estabelece e ela volta. E ela só fica acuada, mas no primeiro momento já retoma, né? Então, eu acho que aí, eu acho esse lugar muito bom, eu acho que tem aí uma possibilidade de trabalho muito legal e se tivesse, assim, uma gestão pública que fizesse um plano mesmo de retomada desse lugar no sentido das pessoas na rua, isso daí poderia ser muito diferente. A partir do quê? Desses interesses culturais diversos, né? Com uma programação muito forte, com o uso desse lugar de forma muito responsável e criativa, inventiva. E então essa é a autodestruição causada pelo sucesso, porque foi um sucesso aquela praça de bolso, né? E ao mesmo tempo que foi um sucesso, já teve uma autodestruição por essa falta de entendimento comunitário. Como que a comunidade tem que assumir essas responsabilidades em parceria com o poder público. Aliás, é o poder público em parceria com a comunidade, né? O contrário. Vamos lá. Bruno. Ali ele vai até falar, né, que a autodestruição é causada pelo sucesso e não pelo fracasso do lugar. Então, vieram atores de fora e tentaram mudar a dinâmica, então, na verdade, deveriam se incorporar à cultura, né, e a prática corporal, as práticas culturais ali do local. Talvez uma das dicas que ela coloca que teria potencializado, né, a ação. Assim como acontece, essa aqui é a foto, então, lá do que acontece na Itupava, ali, ó, os barzinhos lá atrás e a pracinha aqui na frente. Então, a gente consegue ver as dinâmicas, né, as pessoas sentadas nos bancos, aqui, né, nesse espaço público, tem uma área privada lá, então que ela coloca alguns conceitos que tem dado certo nessa região é porque existe uma diversidade de uso em todos os períodos do dia, então tem uso diário e uso noturno também, né, ela vai denominar como usos cruzados, usos mistos, né, não exclusivos, então tem vários tipos de comércio, enfim, de prestação de serviço ali, tem uma diversidade. O espaço ele é composto tanto pelo espaço público e pelo espaço privado, né? Então não é um ou outro, aquela, né, que assim sempre comenta, né? Sempre ambos, né, se complementam. E também, né, novamente, só que você comentou, espaço aberto e não restrito a quem pode pagar. É um espaço que ele é longe dos centros comerciais, então isso é uma outra coisa que ela vai falar, que não adianta todos
essas dinâmicas acontecerem no mesmo espaço, nas áreas centrais ou em áreas já que estão saturadas de espaços como esse, precisa dessa oxigenação para a cidade. Descentralização, né? Desculpa isso. Descentralização. E ela fala que se esses espaços forem concentrados no uso primário, por exemplo, só o trabalho, só o lazer, só o comércio, só a prestação de serviço, enfim, haverá pouca esperança de uma virada espontânea para o lugar. Então, quanto mais diversificado o uso, mais potente. Posso fazer um comentário, Bruno? Oi, estão me ouvindo? Estamos. Sim? Legal. Eu achei muito legal você ter trazido o exemplo da Praça Itupava, porque realmente é um espaço que está ali, né, há muito tempo já, com essa vivacidade, e dá para a gente fazer um contraponto interessante com alguns exemplos aqui de Curitiba, de ruas que nos últimos anos foram criando esse lazer noturno, né, ruas de bares, o caso ali da Vicente Machado, e eu senti, por exemplo, um hype, né, muito grande, e essas ruas, elas foram decaindo também muito rápido. Então, a Vicente, por exemplo, eu achava, no começo da faculdade, era o lugar que eu ia, e daí, sei lá, no final da faculdade eu comentei, vamos lá na Vicente. Não, Vicente, né, ninguém mais vai lá. Agora a gente vai no Auer. E daí era o mesmo público, 2 ruas atrás, porque justamente foi essa ideia muito rápida, né, de surgir um barzinho ali, se eu não me engano, foi o Ada Funk, o primeiro, e daí logo em seguida surgiram vários muito parecidos. E daí, de repente, esse mesmo público se deslocou para 2 ruas acima, né, 2 quadras acima. E é interessante porque não tinha mais nada além disso. Se você passava lá durante o dia, os bares estavam fechados, então era uma rua mais calma, né? Não tinha nenhuma vivência, assim. E era só à noite, esse era o forte, né? E daí ela tá fadada a isso, né? Ela tá dependendo ali das pessoas que utilizam e desse mercado privado, né? Porque são bares, né? São lojas e tudo mais. E eu achei interessante fazer essa relação. Acho que Deixa eu fazer um comentário. Oi? Posso falar? Ou a Dani? Pode falar, Dani. Acho que a Dani tinha. Não, pode ir, já falei. Então, eu pensei sobre isso que a Gabi falou, haja vista que a cidade ela é um fato social e também resultado de uma forma indireta, né, de um mercado capitalista, de uma sociedade do espetáculo. Ao mesmo tempo que nós temos um espetáculo que precisa ser criado e recriado o tempo todo para atrair pessoas, nós temos o outro lado disso, que é o tédio, né? As pessoas, elas se entediam com a novidade. Então, o espaço ele precisa se reinventar o tempo todo, diferentemente de uma rua Barão de Tefé, por exemplo, que ela é de um tempo, de uma época, em que a monotonia prevalecia na nossa sociedade, que o tempo que a forma como nós nos relacionávamos com o tempo, com o espaço, era completamente diferente. E agora, esses espaços, eles são reinventados a bel prazer, só no fato de chamar pessoas durante um certo período de tempo. Porque esse lugar ele é criado para chamar e para atrair essa população, essas pessoas, para consumirem esse espaço, mas à medida que elas se empantufam com esse espaço, né, se saciam logo, né, uma obsolescência programada, elas precisam reinventar esse mesmo espaço num outro lugar com a mesma cara, disfarçado de outro lugar, para fazer de conta que ela está numa novidade, porque é um efeito direto dessa sociedade que, de modo geral, prima, né, por essa novidade incessante e que luta ao todo tempo contra o tédio e a monotonia, né? Então, isso que a Gabi falou, para mim, sempre me lembrou muito essa percepção dessa relação de que o espaço e o tempo, na forma como vivemos hoje, está muito atrelado a essa lógica mercantilista e espetacularizada que precisa estar se reinventando o tempo todo na mesma velocidade, por exemplo, que são lançados a tecnologia na sua forma mais visível e potencial. Não sei se fez sentido, Gabi, mas eu acho que a sua fala me remeteu a um pouquinho a isso, ao livro do Guy Debord, do Sociedade do Espetáculo. E as pessoas se movimentam também, né? Não adianta você criar um espaço comercial, inclusive,
que tem alguma restrição, por mais que tenha o espaço da rua que é público, por mais que tenha o espaço da praça que é público, mas as experiências serem focadas em, né, na aquisição de bens ou serviços. E outra questão é a questão do cuidado com o espaço, né? Então, eu lembro que tem a questão das ruas ali, enfim, espaços que, como esse da Vicente Machado, esse fenômeno que aconteceu na Vicente, as ruas não tinham locais para permanecer, né? O banco, que é lá o principal equipamento de lazer que o GEL vai trazer. Então, as pessoas não podem parar no tempo, eles precisam estar... então, isso acaba realmente trazendo uma movimentação forçada para dentro do comércio, não deixa as pessoas no espaço público, à vontade no espaço público, independente se eu quero, enfim, consumir ou não. Ali na Itupava existem banheiros gratuitos, né? Então as pessoas precisam disso, é uma necessidade básica, que em outros locais, para você utilizar o banheiro, por exemplo, você precisaria consumir um produto ou um serviço, então acaba restringindo, então são, né, outras dinâmicas. E a relação com o espaço, eu acredito que é uma questão de educação ambiental um pouco também, que poderia ser inserido nessas dinâmicas pelas políticas públicas, né? Então, por exemplo, se eu estou utilizando o espaço da rua lá da Vicente, da Praça da Espanha, enfim, Shopping Hour, qual que é o cuidado com esse espaço que eu estou utilizando, né? Então, como que fica esses espaços depois que... Então, uma das iniciativas de acabar com esses movimentos pela prefeitura foi justamente por conta da degradação do espaço também, por causa enfim, outras questões, barulho sonoro, enfim, daí acho que teria que detalhar mais isso, mas uma das questões é essa questão do cuidado com o espaço público, né? Então, desenvolver essa consciência nas pessoas, através da educação formal e informal, de que se você vai utilizar o espaço público da praça, quando você sair, né, tentar deixar a praça organizada, limpa, não, né, danificar o local que você está se apropriando, né, utilizando. Essa ideia que a gente tem de espaço público mais estruturado, né, com banheiro público, com iluminação, com segurança, com gratuidade. Outros países já avançaram muito nisso, né? Por exemplo, os países da Europa, a rua, o espaço da rua, ele é muito, muito, muito utilizado, né? Quase todos os bares têm mesa para o lado de fora e na rua, cadeira, mesa, guarda-sol, enfim. E tem segurança, e tem uma limpeza, e as pessoas estão sempre na rua. Então, é uma ideia assim de que a rua é um espaço de uso dos sujeitos, a rua pertence ao cidadão, né? Ela não pertence aos carros, né? Ela pertence ao cidadão. É o cidadão que mantém a rua, é ele que mantém a cidade. E se vocês pararem para pensar, quando a gente olha fotos do passado, das praças que tinha aquele coreto, né? Quase todas as praças tinham coreto e tinha um banheiro público nessas praças, né? Essa ideia de que você tem que consumir para usar o banheiro público é tirar um pouco o direito do cidadão, né? Dele usar o espaço público, porque se ele não tem dinheiro, como é que ele vai ficar muito tempo no espaço público se ele não tem banheiro, se ele não tem como banco, se ele não tem como fazer um lanche, um piquenique? Quer dizer, quanto menos equipamentos a praça, o parque ou as ruas tiverem, mais as pessoas têm que recorrer ao uso do comércio, né? Então, assim, veja como é diferente essa ideia de uso e apropriação das ruas das cidades. Então, lá em Portugal, estava lá o tempo todo essa ideia do uso. Só que os banheiros das grandes cidades foram sendo tirados, assim, os banheiros públicos, porque além de dar esse negócio de ter que fazer a manutenção, ainda tem os moradores de rua, ainda tem as pessoas que moram na rua que parece que quanto mais conforto a rua tiver, mais pessoas mais problema social você vai ter. Tanto é que tem alguns países que colocam pregos, que colocam limitadores para sentar, para deitar dos bancos, né? Então, assim, veja como é todo um sistema, né? Que quando você acerta uma coisa, a outra coisa você tem que ir acertando e acertando e acertando. Quer dizer, não é tão fácil assim essa coisa do sistema social da rua. Ele é muito, muito complexo mesmo, né? Sim, posso só fazer um breve comentário? Ah, desculpa, a Dani. Não, a Dani falou. Dani, depois a Gabi. Não, pode.
Não, que o... Tem um delay aqui. Não, é só porque eu ia falar que, às vezes, até a gente, né, faz a ação pensando numa forma e ela te dá um efeito colateral que você nem imaginava, né? E aí você tem que lidar com esse efeito e daí vai uma bola de neve, né? Mas era só isso mesmo. Sim. Não, que eu ia comentar que o Bruno mostrou ali o exemplo, um pouquinho antes também, ele tinha comentado sobre os containers e essas ruas, que tem, por exemplo, a Rua Pagu, se não me engano, no JVV, aqui no centro onde eu moro tem a Galeria Urbana, que é essa ideia de você recriar como se fosse uma rua dentro, né, aí você entra, assim, é um espaço privado, porque tem portões, tem grade e tudo mais, mas você entra como se estivesse numa rua, e daí tem vários containers, e você vê que é um público, eu detestava ir lá, na verdade, que era um público, assim, realmente que queria essa vivacidade de estar na rua, mas que talvez tinha medo ou receio, não sei. Então, via que era um público um pouco mais elitizado, e até pelo preço, né, das coisas e tudo mais, e daí lá dentro tinha banheiro, lá dentro tinha toda a infraestrutura, parecia uma rua, porque até era asfaltado dentro, então eles tentavam recriar todas essas características, e é super interessante, né, eu achei um exemplo. Essa ideia de você tentar fazer um simulacro, né, que é um conceito do David Haber, acho que é você tentar simular, fazer um simulacro, tentar simular uma situação que de fato ela não é real. Então você faz a Rua 24 Horas, por exemplo, de Curitiba, né? Tem essa ideia de uma rua aberta, de uma rua 24 horas, uma rua que não fecha, uma rua que está sempre em movimento, que os bares estão sempre abertos, né? Então, isso tudo é simulacros, né? Não é a realidade, mas é uma forma de forçar uma determinada realidade enganosa. E é isso que tem muitas críticas sobre a cidade de Curitiba em relação a isso, né? Que Curitiba, a gente tem que ter cuidado, a gente adora, é linda, é uma cidade linda, bonita, tudo, mas a gente tem que cuidar um pouco com essa questão do simulacro, né? Com essa forçação de barra, no sentido de forçar determinadas práticas e, com isso, gourmetizar, né? Então, assim, gourmetizei a rua, né? A rua é esse espaço de mistura, tem gente de tudo quanto é jeito, gente que vai, gente que vem, gente que para, gente que pede esmola, gente que paga as coisas, tem uma mistura de raça, de gênero, de tudo isso, né? Essa é a rua. Isso é o espaço público, né? É uma mistura de uma diversidade de todas as coisas. Agora, quando você gourmetiza a rua, você acaba pegando esse pedaço que é da diversidade e colocando essa segmentação, né? Essa fragmentação. Olha lá, Bruno, quer continuar, Bruno? Não, Dani. Tem distribuidora nesses lugares que vai trazer o uso não planejado, né? Com bebidas mais acessíveis, comidas mais acessíveis. Uhum. Fala, Dani. Não, eu coloquei essa contribuição ali, mas porque eu fiquei na dúvida, assim, eu realmente não enxerguei aquilo que ela falou aqui em Curitiba, talvez, eu não sei, né, eu fiquei limitada nisso. Que ela fala, né, que essa autodestruição da diversidade é uma força que, entre outros efeitos, faz com que os centros urbanos se alterem constantemente e mudem de lugar. É uma força que tem distritos ultrapassados e é responsável por boa parte da estagnação e decadência das áreas centrais. Porque, eu não sei, pelo menos em Curitiba, eu vejo que existem outros centros, tipo de bairros, assim, mas ainda assim existe um centro de Curitiba, que é o centro histórico, e que, não sei, na minha visão, por mais que ainda tenha alguns pontos, assim, de decadência, né, vamos dizer assim, não é um centro decadente, eu não vejo como, né, tem a Avenida do Largo da Ordem, tem a Rua 15, e tem a mistura de usos, assim, então, pelo menos aqui, esse ponto que ela colocou, não sei, eu não consegui enxergar. Ao mesmo tempo, claro, tem que ter sempre um movimento para que talvez não haja essa decadência, né? Talvez nesse sentido, assim. E eu acho que talvez o centro de Curitiba ainda consegue, a partir de seus usos e dessas misturas, porque tem o Largo da Ordem, que funciona, né, que tem coisas do dia inteiro, mas principalmente à noite, daí a Rua 15, que é principalmente durante o dia, não sei, eu não consegui enxergar isso que ela colocou aqui em Curitiba, né, pelo menos.
Não, é que tem um esforço, né, tem um esforço dessa revitalização do centro de Curitiba, tem um esforço de políticas públicas, tem projetos, programas, né? Se a gente for para outras capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai encontrar outros centros históricos, mas, por exemplo, pode ir também para Salvador, vai encontrar também uma diversidade, uma vivacidade também, né? Porque pensar assim, né? Será que é uma diversidade de pessoas, de coisas, de prédios, ou é de práticas culturais, né? Então, se você olhar o Centro Histórico de Curitiba, todo arrumado, todo bonitinho, você tem uma percepção, mas se você olhar o Centro Histórico de Salvador, que pode não ter essa percepção mais higienista da coisa, mas tem uma diversidade de usos, tem uma coisa potente, uma força cultural potente. Então, está sempre tendo que olhar, né, essa ideia dos centros históricos, né, se ele é um ponto turístico, se ele é de fato, se ele constrói de fato uma correlação com a cultura local, ou se ele é um ponto turístico. E o centro histórico é daquela sociedade que vive naquela cidade ou não. Então, são análises, né? A gente tem uma dissertação de mestrado, né, da Flávia Vieira, que foi aí a dissertação de mestrado dela, foi sobre os usos e os espaços do centro de Curitiba. Então, é bem legal, tem várias sacadas, tem várias formas ali da gente pensar sobre esse circuito, mas é lindo, né? É uma coisa que dá vontade de caminhar, vontade de estar no lugar. Deixa eu perguntar. Pode falar, Amanda. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque como não faz tanto tempo que eu estou aqui, eu sempre ouvi falar em Centro Velho e Centro Novo. Então, eu não sei se aqui em Curitiba tem essa divisão, porque eu já ouvi a minha avó que, por exemplo, quando ela vem passear, ela gosta de ir nas lojas do Centro Velho, que eu acho aquela rua, eu não sei, não sei se é Barão do Rio Branco, mas é aquela atrás do Guadalupe, sabe? Que tem aquelas lojas que são menos bonitas, mas são profissionais. Então, eu acho que também tem essa questão da onde manter o centro vivo e bonito, histórico, e acabou se deixando de lado outros espaços, né, que fazem parte do centro também. Esse centro novo é aquele centro ali da Rua Marechal Deodoro, com a Floriano Peixoto, que é a Casa Bahia, Magazine Luiza, a 15. Uma loja, tudo vendendo celular, refrigerador, televisão, nada de diferente. Eu acho que ele meio que virou centro novo, assim, que é movimento, vai ali. Eu acho que toda cidade tem isso, né? Tem aquela que é o ponto zero da cidade, que é onde a cidade começa, e ela vai se estendendo, e tem aquela cidade nova, que é a hora que você vai olhando para a cidade com uma nova... Os prédios, né? São diferentes as construções, o comércio é diferente, daí você vai ter as galerias, daí você vai ter o shopping. Então, ela vai, né? Como, por exemplo, Barcelona tem a base, que é a mais antiga, e depois a cidade vai crescendo, com prédios mais novos, vai virando a parte nova, a parte velha. Eu acho que toda cidade tem um pouco isso, em função do desenvolvimento também civilizatório, né? Como que as coisas vão mudando. E aí sempre tem essa retomada do centro histórico antigo, porque traz a raiz histórica do lugar, a memória do lugar, a identidade com determinada situação. Os mais idosos vão se identificando, não perdem suas raízes. Então, manter vivo o centro histórico é manter viva a memória do lugar. E é por isso que o pessoal que estuda muito sobre memória, sobre patrimônio material e imaterial, sempre tem um patrimônio material das construções, que nem o Bruno estava mostrando ali agora o Paço da Liberdade, que é onde é o Sesc hoje, que era a antiga prefeitura. Esse prédio aqui, ó, o de baixo da esquerda, olha que prédio lindo que é isso, né? Esse prédio foi construído e foi a prefeitura, a sede da prefeitura de Curitiba, e hoje foi restaurado todo pelo Sesc. Imagina você, essa é uma memória e é um patrimônio
material que está aí, que a gente está vendo, mas tem um patrimônio imaterial, né, que vai dando luz para isso, que as pessoas vão lembrar como era a gestão pública, quem foram os prefeitos, quando você ia, se você descia aqui nesse ponto do ônibus perto da prefeitura, porque é ali que acontecia todos os serviços. Então, tem um sentido e tem um significado, né, para a cidade esse prédio. Então, é uma manutenção de um bem material e imaterial. E essa é a questão da memória do lugar, né? Bacana a gente estar o tempo todo pensando sobre isso, né? É bem isso, eu acredito que, como a Dani comentou, como o centro de Curitiba não se deslocou, né, geograficamente o centro já não é mais centro, já é norte, né, porque a cidade já expandiu. Então, pode significar, sim, um sucesso dessa cidade, porque quando o centro vai mudando muito de lugar, é que acontece isso, porque só muda de lugar porque houve uma autodestruição, porque não se manteve. Então, ali tem os usos de dia, por exemplo, no Largo da Ordem, principalmente aquela região ali, no próprio, tem os usos noturnos também, então é muita vitalidade, assim, para ter que se deslocar dali, né? Então, tudo não tem necessidade. Já, por exemplo, aquela fase diz respeito a esse circuito que a Gabi comentou, da boemia. Não encontrou um lugar ainda cultural que ficou e parou. Por isso que foi para Vicente, para a Praça da Espanha, depois para Itupava, e vai continuar enquanto não enraizar aquilo que a cultura, enfim, que as pessoas realmente precisam. Né? Daí, ela vai reforçar, né, essa questão que o próprio êxito do local, né, vai causar essa própria destruição, porque vai ter essa concorrência acirrada pelo espaço, mas não para atividades variadas, assim, para reproduzir o que se destacou ali. Então, como a Vicente, né, a partir de um determinado momento, o uso dos bares ali começou a ganhar um destaque. Então, foi tendo foram suplantados ali os outros usos que acabaram não conseguindo mais concorrer com aquele uso que começou a crescer. E aí ali que ela vai falar que essa é uma tendência da concorrência fundada na lucratividade do varejo. Então, se ali os barzinhos é o que estava dando lucro, é o que fez destacar a rua, então eu vou levar o meu barzinho para lá, né? Porque eu quero que as pessoas vão nele. Só que esse movimento causa essa destruição justamente por causa disso, né? Porque as pessoas que utilizavam aquele local durante o dia, com outros usos, para frequentar outros comércios, não vão utilizar mais, porque aqueles comércios não vão mais existir lá, né? Então, é aí que ela vai falar que essa localidade ela vai ser abandonada pelas pessoas que a utilizam com fins outros, que não os que venceram essa concorrência, porque esses outros fins não existem mais, né? Então, por isso que de dia ela é vazia e aí de noite ela tende a crescer, mas durante o dia ela continua vazia, né? Ou, no caso, muda, né? Porque agora o ponto a concorrência já não é mais ali, agora é lá na Itupava. Então, esse movimento é bem dinâmico. A gente pode até comparar dois espaços públicos, assim, o Barigui e o Jardim Botânico, né? Uma monotonia pura, porque o uso é exclusivo do lazer, e esse, aquele equipamento, aquelas práticas que tem ali, por mais grande que seja. Já o Parque Barigui, aberto, né? Não tem tantas restrições de práticas e vivências, e tem uma diversidade de outros usos, né? Várias pistas, o próprio comércio acaba contribuindo e se misturando a diversidade de pessoas, às vezes a localização, né? Próximo, enfim, dos pontos de ônibus, enfim, dos terminais, e dá para ver a diversidade de práticas sociais, culturais entre um lugar e outro, né? Vocês lembram o professor Fernando Mascarenhas, né? Que ele dizia que tem um lazer oficial, que é o mais burguês, e daí tem um lazer oficioso, que seria o genérico, né? O genérico. E aí ele sempre dizia isso, né? Ele tem essa fase, né, de dizer do mercolazer quando ele fala sobre o mercolazer. Então, quando a Karine disse, a Dani falou que o cara já quer ter um bar onde está mais movimentado, porque daí vai ter mais. Esse é o lazer oficial, né? O oficioso é que daí esse sujeito sai daquele bar e vai, quando as pessoas mudam e vão para uma outra rua, aquele bar lá vai ser alugado mais barato. E aí veio o genérico. Então, eu não podia ir naquele bar quando ele era super caro, era no Batel, mas hoje que esse bar passou, sei lá, para um outro bairro, Boa Vista,
eu já posso. Por quê? Porque daí esse movimento que vai acontecer no comércio genérico, ele também vai dando oportunidade para as pessoas com menos poder aquisitivo poderem acessar alguns lugares que eles não poderiam. Então, quando você transporta um teatro Guaíra para um teatro numa comunidade, você dá acesso para aquela comunidade que não podia ir no Teatro Guaíra. Então, assim, essa ideia, né, de que o poder, o lucro vai sendo deslocado, também vai criando brechas e oportunidades para quem não tem muito dinheiro para frequentar aquele tipo de lugar. Porque é um jogo, e esse jogo vai acontecendo o tempo todo na cidade com esses deslocamentos, né, das casas de show. Por exemplo, eu me lembro que o Fernando Mascarenhas trazia um exemplo de uma rave, né, que é super famosa, daí as pessoas começam a ir, de repente ela perde aquela fama, ela se desloca para outro lugar, as pessoas se deslocam para um outro lugar, aí aquela lá começa a abrir os seus portões para quem tem menos, daí ela começa a cobrar menos a entrada, começa a fazer algumas promoções, e aí ela muda o público. Então, assim, quando ela perde a potência para uma elite, ela muda o público. Aí ela abre para outro público que tem menos poder aquisitivo. Então, assim, essa ideia de a gente pensar. E essa rua aí, Bruno? Essa dinâmica que você colocou, é muito bacana, porque faz a gente pensar que quem faz as ações culturais, quem proporciona as experiências, é um pouco os equipamentos e os espaços, mas são também as pessoas, né? Então, se você desloca, por exemplo, uma peça de teatro de dentro do Teatro Guaíra para a rua, né, para outros espaços que não sejam centrais, vamos supor, né, você está proporcionando experiências diversificadas, com certeza, né? Acesso, né? Mas você está dando acesso. A gente, enquanto GPEC, quando a gente sai de dentro da universidade e se desloca pelas cidades, fazendo as ações com as práticas corporais. Não são os equipamentos que estão indo, as praças estão ali. Né? Nós estamos indo com as nossas ações culturais, com o nosso conhecimento, a gente vai e proporciona experiências de lazer em qualquer espaço público. Então, exatamente. A pública está investindo nas pessoas, né? Essa é a tal da descentralização, né, que a gente tem falado tanto, né? A descentralização das ações culturais, de esporte e de lazer, descentralizar, tirar dos equipamentos mais elitizados e colocar mais próximo das pessoas, né? Isso vai facilitar muito o acesso. Bom, vamos lá. Eu lembro da orquestra da Federal mesmo, quando se apresentou uma vez na escadaria ali da reitoria, como aquilo me impactou, sabe? E foi, assim, 1, 2 músicas que eles tocaram. É claro que foi mais difícil para eles, porque eles estão acostumados num espaço interno, que tem acústica, que tem, né, tem todos os esquemas. Mas foi muito diferente para quem estava ali. E o teatro da reitoria ali do lado, assim, não é uma barreira física intransponível, mas dificulta o acesso, porque tem o horário, tem o convite, tem a dinâmica social da roupa. Isso. Tem todo, né? E, opa, agora que eu vi que a câmera está desligada, desculpa. E ali no meio, no intervalo da aula, enquanto estava esperando a aula, pôde ouvir 2 músicas da orquestra da Federal. Então, o acesso é totalmente diferente. Não, e agora a gente estava escrevendo a política de cultura e lazer da UFPR, e um dos pontos principais, assim, o tempo todo que a gente bateu mesmo foi a questão da descentralização dentro das experiências de lazer na universidade. E aí veio essa história que eu quis colocar o lazer junto com a cultura, por quê? Porque eu acho que é uma experiência cultural no âmbito do lazer. Eu acho que é isso, que acho que é nos interstícios das aulas, é no horário que você está no teu intervalo. Então, eu acho que o deslocamento das práticas culturais, do teatro, da música, da dança, dos grupos de dança, do grupo de MPB, da orquestra, é bacana você ter a experiência de entrar num teatro, claro que é, porque é uma experiência fantástica, né? Você entrar num teatro, naquelas cadeiras vermelhas e naquela cortina, é uma experiência importante, não é tirar essa experiência da nossa possibilidade de vida. Eu acho lindo, eu adoro ir em teatro, adoro ver uma peça de teatro que tem jogo de luz, que tem o som, que tem toda a experiência sensível que só um espaço muito bem estruturado pode gerar, né? Com essa performance toda. Acho maravilhoso. Mas isso não
pode excluir a possibilidade de fazer práticas mais alternativas nos campos, por exemplo, do Jardim Botânico, no JuVV, lá nas universidades do setor litoral, na universidade do interior. Por quê? Porque é isso que vai gerar essa formação, até de plateia, né? Até a formação para você ir no teatro, para você gerar o teu desejo de estar vendo uma orquestra. Então, para ser plateia, você tem que ser educado. E aí, essa ideia da descentralização das experiências de lazer. Por exemplo, para eu gostar de dançar, eu tenho que ver pessoas dançando, né? Eu tenho que admirar a dança. Eu tenho que estar ali almoçando no RU e ver um grupo de dança. Eu tenho que ter isso, porque vai gerando em mim o sonho de dançar, o sonho de aprender a dançar também. E também de apreciar, né? E também de gostar, e também de valorizar a dança. Quer dizer, é todo um conjunto formativo, cultural, que se está centralizado é só para alguns. Se está descentralizado, é para todo mundo. Então, eu vi a Orquestra Sinfônica lá no Terminal do Pinheirinho, a Orquestra Sinfônica do Paraná. E quando eles forem para o Teatro Guaíra, eu vou querer ir lá também. Né? E aí, se o ingresso estiver gratuito no domingo, que tem uma política pública de gratuidade do ingresso no domingo, aí fechou. E daí eu vou ter essa sensibilidade de gostar, eu vou ter um ingresso gratuito e eu vou lá no centro da cidade, num teatro. Você veja como as coisas, né, elas têm que ter uma lógica de formação. Esse aí é o pano de fundo da política da UFPR para 10 anos. Tomara que a gente consiga implantar. A questão econômica, ela já sacou isso, né? Que assim, você tem que deixar a pessoa utilizar gratuitamente algumas coisas, aí vamos falar o Google, o Facebook, todas essas plataformas, você tem uma versão gratuita e depois tem a versão paga, né? Daí seria a mesma ideia, né? Facilitar esse acesso para a pessoa conhecer, ter esse amplo leque de formação, para daí o que ela quisesse, o que ela se interessar mais, ela pode ir atrás, mas como é que ela vai saber se ela não tem o mínimo, né? Se ela não conhece nada. Se ela não... Sim, né? A gente não pode nem falar de escolha, né? Que se a experiência do lazer é uma prática de liberdade e uma possibilidade de escolha, eu só posso escolher a partir do momento que eu tenho um leque de vivências, de experiências, que posso me dizer se isso é melhor, isso é pior, se eu gosto, se eu não gosto, se isso atende aos meus interesses, se não atende. Então, assim, acho que quando a gente está falando em abrir... olha aqui, ó. Ai, que saudades de um movimento dessa imagem, né? Que saudade de um tumulto, de uma aglomeração. E vai, Bruno. Quer continuar, Bruno? Aqui é isso. É a diversidade. É tudo que ela vai colocar durante o capítulo, né? Porque as pessoas vão passando, né, pelos blocos de carnaval, aqui, então, as imagens dos blocos de carnaval de Curitiba, inclusive na região da Rua São Francisco, mesma região que a gente comentou atrás há pouco sobre a Praça do Ciclista, e Praça do Ciclista e da Rua São Francisco. Aqui um exemplo de que mesmo esse ano, quando eu já tinha passado toda a ação, né, aquela tentativa de gentrificação ali do local, a rua sendo realmente muito, né, ocupada, e aqui vale destacar, olha como as pessoas sabem se organizar, né? Como que todo mundo sai em bloco e as pessoas se organizam, sabem o espaço do outro, da outra pessoa, utilizam a rua e os comércios que vão utilizando para usos diversificados, as práticas culturais são diversificadas, né? Então, bacana que ele fala... Isso aqui que o Thiago está falando no chat é importante, né? Que a sustentabilidade, né? Porque até mesmo para sustentar os grandes espetáculos, você precisa de formação, né, educativa, porque senão os grandes espetáculos não se sustentam, né, Thiago? É isso aí que você estava falando da questão da cultura, né? Assim, a gente, quando trabalha com política cultural, essa é uma grande questão, assim. Deixa eu abrir a câmera, que eu esqueci que está fechada. É uma grande questão, porque se as pessoas não têm contato, né, de forma gratuita e livre e crítica com o produto cultural, aquilo não faz parte do repertório dela,
né? Então, não tem como ela buscar ir num teatro se ela sequer sabe o que é teatro, né? Então, é isso, composição de repertórios individuais que vão te levar a se tornar a audiência desse produto cultural, desse espaço público, enfim. Uhum. Porque É isso aí. Por exemplo, porque é aberto para as pessoas primeiro vão, olham como que é, experimentam isso que a professora comentou agora. Né? Experienciam isso no corpo e depois se permitem. A minha experiência, eu tive experiência em Barcelona, que tem muita coisa na rua, muita coisa acontecendo na rua, e depois tem uma política pública e cultural muito importante, que é uma vez por mês tem gratuidade nos museus, e gratuidade nos shows, e gratuidade em espetáculos dentro das igrejas. Quando eu morei lá, eu ficava o tempo todo atenta no dia do gratuito, né? Que o dia do gratuito era um sábado, um domingo por mês, e várias coisas acontecendo de forma gratuita para a própria população que vive em Barcelona, não para os turistas, porque os turistas estavam o tempo todo pagando as coisas que estavam acontecendo, mas tinha ali uma população local que mantinha vivo aqueles espetáculos, né? Então, é bem legal isso aí que você falou, Tiago. Vamos lá. Estamos no final, Bru? Finalizando. Aqui, Tá. então, ela vai trazer, num determinado momento, o conceito de retroalimentação falha da diversidade. Que o que acaba trazendo a autodestruição para esses espaços é que a diversidade aqui do lado esquerdo, né, uma diversidade cíclica, que a mesma diversidade leva para a mesma diversidade, acaba criando uma estagnação e autodestruição. Né? Então, você tem uma diversidade de bar, mais um novo bar, mais um novo bar, mais um novo bar. Uma prática cultural, corporal e a mesma, né? Por exemplo, vamos supor, futebol, depois o vôlei. Enfim, só a contemplação ou também só o movimento. Então, você sempre, quando as pessoas, os órgãos públicos ou as iniciativas privadas investem na concorrência, ela acaba estagnando. Então, quando você... Aí eu pensei numa espiral, né? Quando a diversidade, ela aproveita da diversidade que existe no espaço e potencializa essa diversidade com uma nova diversidade que não existente, você vai criando uma diversidade espiralada, né? Então, até coloquei ele em cima, por isso o olhar atento dos profissionais, né? Independente da área, para tentar sempre gerar uma nova diversidade para potencializar o espaço. Por exemplo, o que pode acontecer lá em Antonina. Eu fui pesquisar porque eu lembrei da diversidade de práticas que existe lá na Praça Feira Mar, né? Nós, do GPLEC, a gente faz ações na Praça Coronel Macedo, lá em cima, na Praça do Coreto. Isso porque lá na Praça Feira Mar já existe uma prática cultural das crianças lá, né? Futebol, enfim, tem alguns equipamentos de lazer, enfim, já existe uma prática instaurada lá. E aí eu descobri que eles estão planejando um projeto, que é essas imagens que estão abaixo, para transformar ali aquele espaço. E aí eu fiz uma conexão com o que com o que a Jacobs traz no livro, de uma analogia, assim, que um casal, enfim, comprou um terreno numa colina e eles iam lá sempre para poder fazer piquenique, porque eles queriam estar muito lá. E aí eles faziam piquenique e construíram a casa. Quando construíram a casa, eles perceberam que era melhor fazer piquenique. Então, aí, abre aspas, ela coloca, eles não conseguiam perceber que acabariam com a colina no exato instante em que eles próprios tomassem o lugar dela. Então, a gente fica pensando, né, será que esse projeto de Antonina, por exemplo, escutou a população? Teve o olhar atento de baixo, estão lá fazendo a etnografia para verificar, né? Quais são as práticas que já acontecem? Será que esse projeto vai interferir nessas práticas? Será que vai potencializar essas práticas? Ou será que vai restringir nessas práticas culturais? Uhum. A Gabi já colocou o projeto ali no chat. Eu não sabia. É um concurso público isso daí. E daí, concurso funciona assim, eles abrem um edital, e daí um monte de escritório, o escritório que eu trabalho, a gente participa bastante, cada um manda a sua proposta, é aberto para o Brasil inteiro, e é uma das melhores formas, assim, de você escolher um bom projeto. É a tendência, na verdade, de outros países, Espanha, enfim, todo mundo faz concurso público,
Porque daí você escolhe o melhor sem saber quem fez aquele projeto. Porque quando é licitação, daí tem interesses privados e tudo mais. Mas é legal essa ideia, né? E esse concurso público, quem que ganhou foi essa empresa aí? Eu não me lembro o nome, na verdade, deles. Esse a gente não participou. Mas tá ali naquele link que eu mandei. Tem todo o texto explicando o projeto também. Bacana. Vamos lá, Bru. Aqui, 3 espaços, né? Que nós já fizemos intervenções e práticas. Antonina, Caximba ainda não, mas Antonina e a Praça de Matinhos, né? São as 2 praças. E aí me veio essa imagem da dissertação também quando eu fiz a visita no espaço, como ela estava. E aí eu lembrei, aí eu fiz conexão com essas 2 frases do texto, que é: ao criar o sucesso nas cidades, nós, seres humanos, fazemos coisas maravilhosas, mas deixamos de lado a retroalimentação. O que podemos fazer nas cidades para compensar essa omissão? Daí ela responde: não funcionará automaticamente com perfeição, obviamente, mas podemos conseguir muita coisa como substitutos imperfeitos. Então, quando tem as pessoas nesse espaço público, né, como muda, né, os mesmos espaços, imagens diferentes, daí as imagens aqui do arquivo nosso, enfim, do lado direito, do lado esquerdo das próprias pessoas lá do bairro Caximba. Então, ela coloca, né, devem ser lugares onde o uso em questão tenha uma ótima oportunidade para que o sucesso se mantenha, né, uma oportunidade melhor, na verdade, do que numa localidade em que ele esteja fadado à autodestruição, né? E aí, como as práticas culturais, elas potencializam isso, né, nos espaços. Então, a gente vê um espaço pelo espaço, né, tem um sentido, claro, um significado, com certeza material, igual a professora comentou, né, a Gabi está estudando. Mas, quando ele é praticado pelas pessoas, ele traz todas essas questões que eu acredito que ela vai apontando durante o livro, né, da diversidade, do encontro com a diferença, da diversidade de usos, né, tanto do próprio espaço em si quanto do entorno, da potência que é, né, profissionais, por exemplo, nós de educação física, né, que a gente proporciona nesses espaços quando nós vamos né, são diversas experiências que a gente se planeja, enfim, e oportuniza, né, a vivência, conhecimento, então, né, vai ampliando o acervo, né, potencializando as palavras, cultural, né, das pessoas. Aí, por fim, ela vai colocar: trata-se de uma política de gastar e não de economizar palitos para as municipalidades e para os órgãos que tenham um compromisso claro com a prosperidade municipal. Então, é um investimento, né? Investimento em políticas públicas, em espaços também, mas em pessoas, acredito. E é legal a gente estar pensando do investimento, né? Quando você vai ler um curso, está aberto um curso, as pessoas você vai pagar tanto, é um investimento que você vai fazer na sua formação profissional. Então, quando você fala assim que as políticas públicas têm que investir mais, né, em espaços de esporte, cultura e lazer, a gente está falando nesse investimento nas pessoas, né? O investimento nas pessoas. Quer dizer, já tem um investimento nos equipamentos, na questão arquitetônica, mas isso só não basta. Então, assim, é muito legal a gente ter um programa que tem os 2 olhares, tanto da construção estrutural, porque as pessoas precisam de espaços, mas as cidades têm muitos espaços subutilizados. Tem muita coisa boa nas cidades que são vazias, e daí parece que cada gestão quer construir mais coisas. E a gente está sempre querendo construir coisas, quando a gente poderia muito bem parar de construir coisas e investir mais nas pessoas, nos programas. Então, os prefeitos, que um prefeito assume, já quer construir uma coisa para deixar uma placa lá de inauguração. Ao invés de dizer, não, já tem coisas, vamos fazer uma apropriação dessas coisas, um programa, uma formação, né, de uso. É isso, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouco essa ideia do investimento nas pessoas, né? Eu acho que, olha... Justificar que a cultura é gratuita, né? Porque tem esse mito de que, mas você não trabalha com cultura, a cultura é de graça, porque não é para todo mundo. Sim, a cultura, o acesso à cultura é gratuito. Só que as pessoas que proporcionam cultura são também profissionais, assim como outros profissionais que proporcionam tratamentos. Exato. Você tem investimento.
sim, investir. tem que ter Então, investimento. assim como a gente, né, luta pelo investimento para levar a cultura e tem essa parceria com a Universidade Federal do Paraná para conseguir fazer acontecer a Praça de Antonino. Sim. Né, Tem um investimento. Então, Tem um investimento nos materiais, nos bolsistas, nas coordenações, quer dizer, tem todo um investimento financeiro que a universidade busca captar recursos, né, de empresa privada, do governo federal, enfim, uma parceria, né, vem ali aquele teu círculo de novo, né, ao poder privado, a gestão privada, a gestão pública e as pessoas. Quer dizer, se não tiver essa sincronia entre as coisas, as coisas não acontecem. Então, quando eu estou vendo agora essas campanhas aí da prefeitura, eu sempre fico pensando, meu Deus, por que a gente pensa tanto em estruturas físicas? Por que a gente não pensa em uma gestão que invista nas pessoas, na formação, nos profissionais, né, da cultura, do esporte, do lazer, da educação, né? E a gente está sempre pensando nas estruturas físicas das cidades e muito pouco nas pessoas. Aliás, tem um certo discurso de investimento nas pessoas, mas assim que essas gestões assumem, morre toda essa proposta, né, do investimento nas pessoas. Vamos lá, Bruno, tem mais algum slide ou não? Não, acho que finalizou, aqui é só mais uma conclusãozinha. Eu acho interessante só esse último parágrafo, para não ficar repetitivo, que ela vai comentar que nós, e aí eu acho que ela está falando dela, dos profissionais que estudam a cidade, o lazer, os espaços, não detestamos as cidades. Na verdade, a gente ama, né, áreas urbanas que sejam prósperas e cheias de vida, né, diversificadas. O problema é que todo mundo quer ir morar nesses poucos espaços prósperos cheios de vida. Então, o objetivo é aumentar a oferta absoluta de lugares urbanos diversificados, né, movimentados e economicamente viáveis, criar mais ruas e distritos com as 4 condições que ela traz durante o livro para a diversidade. Ela coloca que sempre vai existir algumas áreas mais diversificadas, mais potentes que as outras, mas as mais fortes têm que proporcionar espaço para as outras, né, para os outros espaços que ainda estão se desenvolvendo, né, numa competição para diversificação e não uma competição cíclica entre si. E aí os 2 últimos tópicos, que é o olhar atento dos profissionais para descobrir quando um espaço começa a agir no movimento cíclico, né, para ele poder transformar no movimento que seja espiral, numa diversidade espiralada. E ela coloca que a população, e aqui eu acho muito bacana a gente fazer relação com os estudos do cotidiano, do Sertor, enfim, do professor Magnani, que fala que a população sabe quando o espaço está em declínio, ou quando ela está sendo excluída, ou quando a diversidade está acabando. E ela sabe isso antes dessa autodestruição se efetivar. Então, por isso a importância, mais uma vez, de ouvir as pessoas, né? Para tentar entender o que está acontecendo e mudar antes que essa autodestruição aconteça. É isso. Em suma. Ali, é isso. Finalizou. Tá. Maravilha, gente. É bacana a gente pensar que a Jacobs escreveu isso lá em 69 e tal. E o reflexo dessas teorias, né? Até hoje, esses reflexos dessas teorias, elas estão em nós, né? Na nossa vida cotidiana, nas coisas que a gente faz. E aqui, especificamente, nessa discussão de cultura, esporte e lazer que a gente tem feito. E aí, a gente, mesmo que esse grupo seja focado na discussão de espaços, né? Mas a gente está nessa categoria de espaço pensando sempre na relação que o espaço estabelece com o lugar, e para que exista essa conexão entre espaço e lugar, as pessoas. Então, as pessoas, elas estão sempre no primeiro plano, né? E isso que é legal, por isso esses estudos qualitativos e esses estudos que ouvem as pessoas e com metodologias investigativas que dão voz e vez para as pessoas das cidades, né? Que é só assim que a gente vai tornar uma cidade para todos, para todas, quer dizer, uma cidade acessível, de acesso e democrática, né? Com justiça democrática. Então, assim, é bem legal a gente ver que a Jacobs vinha trazendo já isso desde a década de 60, 70, e que a gente está, assim, algumas cidades nos passos mais largos, outras cidades com os passos mais lentos, o Brasil no seu conjunto ainda com pouca política de ação social, com pouca política comunitária, né, de escuta democrática, tal. Ainda a gente precisa trabalhar muito essa ideia do direito à cidade de todos e de todas. Então, muito bem.
terminamos esse capítulo, né? Uhum. Missão cumprida. Obrigada, pessoal. Foi muito boa a discussão hoje, foi excelente. Trouxemos várias coisas para pensar, para levar para o sono, para ficar pensando principalmente em como que a gente resolve esses problemas sociais. Joia. Obrigada.